Nesta videoaula de hoje você vai aprender como fazer uma receita de pão caseiro para iniciantes. Não se engane, pois qualquer pessoa pode fazer de olhos fechados essa massa, pois é super fácil de fazer. E quanto a tudo, estou ansioso para ver o seu resultado. Comece peneirando e misturando muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até que forme um creme bem liso. Coloque agora 500 ml de água morna e mexa até que fique tudo muito bem misturado. Coloque agora de uma só vez neste creme a mistura de farinha de trigo com fermento biológico seco. E comece a misturar com uma colher de pau até que essa massa fique bem lisa. Vá acrescentando agora e aos poucos mais cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos. Se não precisar de colocar toda a farinha, não coloque. Vá fazendo este processo mexendo com a colher de pau sempre depois de cada adição de farinha de trigo. Faça isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. E neste momento, comece a mexer com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa levemente até que ela fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada, coloque a massa e comece a mexer nela somente para que ela perca a fermentação e volte ao seu estado normal. Divida esta massa em 2 pedaços iguais. Em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai ajudar na colagem da massa na hora de enrolar. Agora, trace uma linha imaginária bem no centro da massa. Com a ajuda de um aro cortador de 1 cm de diâmetro, faça 8 cortes redondos na primeira fileira e 7 cortes redondos na segunda fileira. Faça isso até terminar a parte superior da massa. Guarde as bolinhas que sobrarem da massa para fazer outro pãozinho pequeno. Pincele na superfície da massa aberta a mistura de ovo batido com açúcar. Isso vai ajudar na colagem do recheio. Agora salpique a metade do recheio de calabresa e queijo tipo parmesão ralado na superfície da massa aberta. Deixe a outra metade do recheio para a outra massa. Reserve um pouquinho deste recheio para colocar no pão que será feito com as sobras de massa. Não jogue essas sobras de massa fora, tá bom, gente?
O recheio é feito com 200 gramas de linguiça calabresa triturada, 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado e uma colher de sopa de orégano. Comece enrolando a massa do retângulo de massa, começando pela parte inferior no sentido do comprimento. Enrole até o final da parte superior, revelando assim o efeito de cratera. Pressione com as pontas dos dedos as duas laterais inferior e superior do cilindro de massa para fechar bem. Faça isso também com a outra bola de massa. Coloque o cilindro de massa em uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura, já untada e enfarinhada, e sempre com as dobras para baixo. Agora faça com as sobras de massa outro pãozinho menor para dar aos clientes para experimentar essa maravilha. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular vazia embaixo desta para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe estes pães descansarem até que um encontre um ao outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo de descanso e com os pães já crescidos, leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, até que dourem levemente a superfície de cada pão. Olha, gente, o pãozinho que a gente fez é este aqui. Ele já foi assado e fizemos com as sobras da massa. Por isso, não jogue fora as sobras de massa das bolinhas. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho.